o valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, vivendo esta alegria bonita e esperançosa de estarmos aqui juntos, em comunhão, fortalecendo-nos no amor de Deus pela escuta da palavra santa, inspirados pela presença amorosa de discípula exemplar de nossa mãe, a Mãe Maria, Mãe de Deus e nossa. No caminho deste mês vocacional, nós somos desafiados a compreender a nossa vocação, desafiados para isso a alargar o nosso coração, o coração de nossa vida familiar e integrar no amor que se vive os outros, os vizinhos, os pobres, os necessitados, até mesmo os adversários. Por isso mesmo, a importância de um amor fecundo na casa de cada um de nós, entre pai, mãe, esposo e esposa, para sustentar este processo de integração dos outros. A integração dos amigos, dos outros parentes, dos pobres. A família conquista, consequentemente, uma grande força interior e passa a ter influência social e na vivência da fé. Por isso precisamos de viver a vocação e cultivá-la pela escuta da palavra de Deus, escutando este vem e segue-me na família. E fazer da família nossa não apenas o lugar de quem conta no número dela, mas de todos. Deus nos ajude a viver esta missão para que a família de cada um de nós seja, onde está, no prédio em que vive, na casa em que mora, no bairro em que se está, a família de cada um de nós seja um grande instrumento do amor de Deus. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pusessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. Amado irmão, amada irmã, Jesus saciou a multidão. Aquela multidão pela qual nutriu no mais profundo do seu coração a compaixão. Mandou, depois daquele episódio, que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele mesmo despediria as multidões. Deus é misericordioso, uma misericórdia
que se expressa na ternura, sem pressa. Deus não tem pressa para com o seu povo. Deus é misericórdia. Ele mesmo, um por um, certamente tocando a cada um, Ele despede as multidões. Só depois de despedi-las, Ele sobe ao monte para orar a sós. A noite toda, ali estava Ele orando. Aqui compreendemos porque Jesus é o revelador por excelência do rosto misericordioso de Deus Pai. Porque Ele cultiva intimidade com esse Deus que é a fonte da misericórdia. Só assim poderemos ser misericordiosos, se em Cristo cultivarmos o rosto na contemplação amorosa e na intimidade de Deus, o Pai das misericórdias. Jesus, reabastecido na experiência bonita da sua filiação, que é a nossa filiação nele, com Ele, por Ele, a Deus, o nosso Pai, pela força do Espírito. Já de noite, quando as ondas estavam agitadas pelos ventos contrários, por volta das 3 da manhã, Ele vai até os discípulos, andando sobre o mar. Avistado pelos discípulos, andando sobre o mar, se encheram de pavor e pensaram: é um fantasma, gritaram de medo. Não estavam cheios do mesmo amor que Jesus tinha acabado de se abastecer, porque dedicara horas e horas à oração. Por isso tinham medo, gritaram de medo. O medo que se apodera de nós quando não sabemos bem qual é o caminho, quem é, o que é, por quê, quando não temos a clareza devida do nosso destino, de quem conduz a nossa vida. O Senhor, por isso, diz a eles: coragem, sou eu. Ao dizer sou eu, traz a presença amorosa completa de Deus. Ali, sou eu, Ele é Deus, não tenhais medo. Só na medida em que Deus, de fato, está em nós, pela consciência afetiva que devemos ter dele que em nós mora, porque somos templo do Espírito Santo, é que nós superamos o medo. Eles quiseram uma comprovação através de Pedro, que diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Jesus diz: vem. Pedro desce da barca e começa a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Pedro revela, portanto, a fragilidade na fé, a nossa fragilidade na fé. Por isso Jesus diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? Somos desafiados a uma existência que nos exercite na confiança incondicional em Deus, por esta certeza de que é Ele quem tudo conduz. Depois de terem subido o barco, o vento acalmado, prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É daí que vem a nossa força. É daí que vem, amado e amada de Deus, a nossa força. Quando esta confissão não é apenas um balbuciar de palavras, e nem tão somente uma compreensão conceitual, quando é de verdade algo que toma todo o nosso ser. Não faltará coragem. Peçamos a Deus a graça desta confiança, para que sejamos corajosos na promoção do bem, da justiça, da verdade e da paz. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés.
Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, Mãe de Misericórdia, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira